Oi, pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma live do One Power, esse projeto de RH e HSE, que tem o intuito de trazer conteúdos relevantes para nós nesse momento delicado da pandemia, em que a gente precisa também olhar um pouquinho para o nosso lado emocional, que precisa de cuidados, né? Para quem está nos assistindo de casa, espero que vocês tenham conseguido convidar os familiares para participar junto com a gente, né? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Koga, eu sou do time de RH da The Hills. Eu sou psicóloga por formação, então eu estou super feliz de poder mediar esse momento aqui junto com a Gra, né? Um momento para a gente realmente falar sobre a nossa saúde mental, sobre as nossas emoções e sobre autocuidado. Isso é muito importante hoje em dia, né? Ter esse momento nas empresas para falar sobre isso. O tema de hoje é o mindfulness, o controle da ansiedade nos tempos de pandemia. É um tema super atual, mas que ainda gera muitas dúvidas em quem não conhece as práticas, quem ainda não conhece os benefícios disso. Por isso que a gente convidou a Gra para participar hoje com a gente. Então, quem participou lá da nossa primeira live, né, já conhece a Graziela Vani, que é psicóloga há mais de 15 anos, é coach, palestrante, atua lá na cidade de São Carlos e ela tem muita propriedade para falar sobre o tema, né? Então, só para a gente já começar a praticar e a atenção plena, vou pedir para todos manterem as câmeras e os microfones desligados, tá? Deixa para responder o e-mail, a mensagem daqui a pouquinho, que agora é a hora de se concentrar no que a Gra tem para nos ensinar hoje, né? As perguntas vocês podem mandar aqui pelo chat. Até o final da live, a gente tenta responder a todos. E se não der, fiquem tranquilos que a gente manda tudo por e-mail depois, tá? Gra, mais uma vez, seja muito bem-vinda, The Reus. É um prazer recebê-la aqui novamente, né? Dessa vez para falar de um tema tão importante, tão em alta. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Bom dia a todos. É um prazer de novo estar aqui, viu, gente? Para mim é muito gostoso poder falar de saúde, de qualidade de vida, não só no momento de pandemia, mas em todos os momentos que a gente puder, né? E uma coisa legal, Mari, é saber que a simplicidade das técnicas ajuda muito, né? Então, o que eu quero trazer hoje é uma visão simples de mindfulness. E até dizer que para aquelas pessoas que têm real interesse de sentir, como você falou, os benefícios do mindfulness, pequeno 1 minuto por dia, a ciência já comprova que é muito eficaz. 1 minuto, gente, para quem tem 24 horas, né? 1 minuto é muito bom. Então, eu vou começar, né, me apresentando novamente, só que eu não sei se todos que estavam aqui na primeira vez estão de novo, mas eu vou me apresentar contando uma historinha, né, de que eu era a rainha da ansiedade, né, gente? Não sei se tem algum ansioso aí assistindo a gente hoje, mas aquela pessoa que tem, né, 2 clínicas, 3 filhas, 2 cachorros, 2 enteados que moram comigo, marido, né, aquela coisa, a clínica, os pacientes, eu faço os cursos de mindfulness. E chegou um momento que antes de eu estar envolvida no mindfulness, era assim, de sair de casa, antes da pandemia, claro, de perder bolsa, de perder carteira, de deixar o cartãozinho do banco conectado no caixinha do banco. Aí você fala assim, mano, que psicóloga que é essa que vive no planeta, que planeta que ela vive, né? E um dia, por uma questão pessoal, eu falei, pera, já tinha ouvido falar de mindfulness em alguns congressos que eu tinha ido como psicóloga. Eu falei, eu vou atrás disso para minha vida, porque eu estou precisando de um pouco de paz, né? E aí eu simplesmente me apaixonei, né? Uma jornada aí que já tem 4 anos, e nesses 4 anos eu aprendi a viver, né? Mindfulness me ensinou a viver. Depois de um tempinho, eu fui fazer uma outra formação, que é Mindfulness Self-Compassion, que é o compaixão junto de Mindfulness. Eu falei, gente, eu aprendi a me tratar bem, né? Eu aprendi a me amar. E recentemente eu fiz uma outra formação de Mindfulness que se chama Mindful Eating, que é quando eu aprendi a comer. Então, eu sei viver, eu sei me amar e eu sei comer através de Mindfulness. Isso tudo que eu quero ensinar para vocês. Então, super bem-vindos a todos. Eu vou dividir com vocês alguns slidezinhos. Só que, antes de eu dividir os slides, eu vou fazer diferente, Mari. Eu vou começar já com a prática da uva passa, tá?
e explicando o que é mindfulness através da experiência. Então, gente, todos receberam... Acho que todo mundo preparou a uva passa. Porque eu também recebi e eu tô com a minha uvinha aqui. Então, na realidade, gente, a gente já vai começar com uma prática. Essa é a prática mais de abertura para a gente entender o que é mindfulness, para depois eu ir na parte conceitual. Tem bastante coisa interessante para a gente conversar, mas eu sinto que a primeira parte é vocês sentirem o que é mindfulness antes de qualquer ideia técnica, de qualquer ideia científica, ok? Então, eu vou pedir para que todo mundo me acompanhe, pegando a sua pequena uvinha passa, independente de gostar ou não dela, e colocar a sua uvinha no centro da sua mão. E comece a observar a sua uvinha. Observar a sua cor, observar a sua textura, talvez até com a outra mão, jogando em contraste com a luz, identificando que em alguns pontos da sua uvinha, você encontra ela mais brilhosa, em alguns pontos mais opaca. E você pode até, com o seu dedo, ir passando a sua mão na sua uvinha, sentindo a textura dela, identificando se ela é molinha, se ela está durinha. E também peço que você, agora, gentilmente, aproxime a sua uvinha passa do seu nariz e comece a sentir o cheiro, o aroma da sua uvinha. Talvez você sinta mais o aroma com a sua narina direita ou esquerda, ou com as duas junto, como você se sentir mais confortável. E permita apenas sentir esse cheirinho, percebendo se esse cheirinho te lembra alguma ocasião, te lembra pessoas. Também peço que você agora aproxime a sua uvinha de uma das suas orelhas, para que você possa colocar bem pertinho dela e fazer uma massadinha na sua uvinha, para que você possa sentir, ouvir o barulhinho que ela faz. Não sei se você já soube disso, se você já percebeu, mas essa uvinha, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem textura, ela tem até barulhinho. Então, gentilmente, coloque de novo ela no centro da sua mão e comece a pensar quantas pessoas foram envolvidas para trazer essa uvinha até a sua mão neste momento. Quem saiu para comprar? Quem colocou na gôndola do supermercado? Quem fez o transporte dessa uvinha? Quem embalou essa uvinha? Quem sabe que você chegue até em quem produziu essa uva? Quem colheu essa uva? Quantas mãos foram preciso para essa uva estar aqui, na palma da sua mão agora? Essa uva também tem uma história. E você pode olhar essa história com gratidão, sentindo o peso dela. E agora, eu vou te dar um comando de colocar a sua uvinha na boca, porém não mastigar. Você só vai colocar e vai brincar com a sua uvinha na sua boca. Jogando de um lado, jogando do outro, para cima, para baixo da língua. Brinque com a sua uvinha sem mastigá-la, independente de você gostar ou não da uva. Apenas brinque, sentindo sua textura, sentindo o peso dela na sua língua, identificando, mesmo sem morder, se ela já tem gosto ou não. A inteligência da língua que joga a uvinha para um lado e para o outro, talvez até uma salivação. Então agora eu peço que você direcione a sua uvinha entre os seus dentes e que você dê apenas uma mordida e segure sua mordida.
E agora sinta a textura dela depois que teve uma única mordida. Perceba a intensidade que você coloca para estar mordendo essa uvinha. O gostinho da uvinha e os seus impulsos. Talvez querer mastigar mais rápido porque não gosta, ou mastigar mais devagar porque gosta. E então, ao seu tempo e ritmo, vá triturando a sua uvinha. Sentindo o gostinho, salivação, movimento de língua, intensidade da mastigada. Só observando sem julgar nada. E ao seu tempo e ritmo, depois que ela estiver totalmente triturada, você poderá engolir e ver a posição que a língua faz, como que ela faz para empurrar esse alimento lá para a garganta e depois passar. E talvez até sentir essa uvinha percorrendo todo o seu corpo até chegar no estômago. Perceber que gostinho que ficou na sua boca agora. E daí, gentilmente, para quem estava com os seus olhos abertos, fechados, pode abrir. E aí sim, se vocês puderem no chat escrever essa resposta dessa pergunta que eu vou dar para vocês. O que é mindfulness para vocês através da experiência da uva passa? Se quiserem já ir colocando algumas respostas, se sentirem confortáveis, a gente pode ir lendo, a Mari pode ir me sinalizando, porque a ideia é essa, é vocês chegarem a uma conclusão pessoal do que é mindfulness para vocês. Esse é o nosso objetivo, tá? Claro, mas não sei se alguém está falando, se alguém já interagiu. A Lu Marcon, ela respondeu aqui falando que é sentido de presença. Muito bem, ótimo. Alguma mais? Por enquanto, não. E, muito bem, obrigada, linda. Ó, mais um, o Davi, falando viver o momento. Okay. Tiago Ribeiro falando dar importância e foco no que está fazendo. Uhum. A Pri Nardelli falando atenção às sensações. Ótimo. A Francine Barbaça falando em detalhes. Uhum. Ok. Temos mais aqui, o Antônio Rossetti, explorar o máximo dos sentidos de forma organizada e valorizada. Muito bom. O Henrique Fernandes falando explorar todos os sentidos, mesmo em simples ações. Uhum. O Adriano Brunhara falando em prestar atenção nos detalhes. O Diogo Vilaça falando em foco. Eu também me prendi muito em questão dos detalhes, né? De prestar atenção naquele passo a passo mesmo, né? Que às vezes na correria a gente não presta muita atenção. Pois é. Marco Aurélio falando em aguçar os sentidos. Ok, obrigada, Mar. Depois eles tendo mais, a gente vai conversando mais. Compartilha. Ok. Porque, gente, o legal é isso, né? A resposta, ela tá dentro de vocês. O que é mindfulness? Para alguns é aguçar o sentido, para outros é uma experiência detalhada, para outros é a presença, é o foco, é o estar no momento presente. Então, mindfulness, como uma definição mais próxima do que temos para a nossa linguagem, né? É atenção plena, tá? Só que não teria sentido se fosse uma atenção plena só no gostosinho da vida, contemplar as coisinhas gostosas, por isso que a prática da uva ela é um desafio para alguns, porque muitos amam e querem comer de punhadinho, que nem come amendoim, né? E outros odeiam e jamais comeriam uma uva passa. Então, não importa a natureza da experiência, a experiência pode ser prazerosa para você ou não tão prazerosa, mas independente dela ser A ou B, ela está sendo. E você poder ter a oportunidade de observar ela acontecendo no seu momento presente. Então, de uma maneira bem assim, leve, isso é mindfulness. É estar no momento presente sem o julgamento.
com abertura à experiência e às vezes até com a mente de principiante. Olhar como uma criança olha para as experiências novas. Ela não olha julgando, ela olha experimentando. Então, isso é mindfulness, tá? Então, agora eu vou dividir os slidezinhos com vocês. Vamos ver se eu consigo, mas acho que sim, né? Clica aqui. Tem o quadradinho com a flechinha, em compartilhar. Acho que já foi. Acho que já foi, beleza? Então, eu vou compartilhar alguns slidezinhos, gente, mas ainda tinha falado para a Má. Falei, olha, eu vou fazer poucos slides, porque não tem tanta necessidade, né, de slide. Meu computador está um pouquinho lento, então não sei se eu consigo abrir aqui ele grandão. Mas se eu não conseguir, a gente vai conseguir ver por aqui. Ele foi. Então, gente, vocês já responderam, né, o que é mindfulness, através da experiência da uva passa, tá? Tem uma definição científica que ele é do pai, um dos pais do mindfulness, que é Jon Kabat-Zinn, que vocês podem ter aí uma oportunidade de ver, tá? Jogando aí na internet. É o foco de atenção plena deliberadamente voltado ao momento presente, sem julgamentos, tá? Então, tem uma historinha legal aí, que são 3 cientistas que resolveram juntos pesquisar as questões do cérebro. Na realidade, um deles se chama Richard Davidson, o outro se chama Daniel Goleman e o outro é o Jon Kabat-Zinn. Cada qual em sua área de trabalho, até que um dia, em contato com Dalai Lama, o Richard Davidson foi desafiado por Dalai Lama. Ele disse o seguinte: vocês cientistas são tão bons para descobrir a parte ruim do cérebro e todas as funções dele, por que vocês não envolvem-se para poder estudar a parte boa do cérebro e o poder das práticas meditativas, né, de forma científica e não religiosa ou qualquer coisa abstrata? Então, foi feito esse desafio, gente, lá na década de 70. E aí, quando o Richard Davidson começa a fazer os primeiros ensaios dele, tentar mostrar para a população, não foi bem aderido, porque lá tinha um grupo de pessoas mais paz e amor, e de repente a ciência no paz e amor não estava combinando muito, houveram alguns preconceitos, então o Richard Davidson não deu tanto sucesso naquele momento por conta da palavra mindfulness. Daniel Goleman também não, daí ele fez o livro da inteligência emocional, e o livro da inteligência emocional, ele é todo baseado em mindfulness, só que ele não usa a palavra mindfulness no livro dele. E aí também não teve muito sucesso, e aí vem Jon Kabat-Zinn, todos na mesma época, tá? Só que o Jon Kabat-Zinn, ele teve uma sacada diferenciada. O Jon Kabat-Zinn, ele trabalha com dores, é médico, então ele trabalhava com fibromialgia, dores crônicas. Então ele pegou todo o núcleo de pacientes que ele tinha e ele desenvolveu um programa de 8 semanas baseado em mindfulness, onde no programa as pessoas iam aprender a respirar, a comer, a aceitar as experiências da vida, lidar com aversões, com apego, resistência. Então ele desenvolveu um programa. A partir do momento que as pessoas estão nesse programa, ele começa a fazer medições cerebrais. E as medições cerebrais, surpreendentemente, mostram que partes específicas do cérebro eram muito beneficiadas com as práticas meditativas. E isso foi causando um impacto muito grande na ciência. E Jon Kabat-Zinn consegue entrar com todo esse poder de ciência, porque ele coloca, então, que era um protocolo que estava medindo ansiedade, depressão e estresse através de mindfulness. Então, como o nome foi mais científico, talvez, né, teve uma aderência maior. E aí, começou a virar febre depois disso, né, gente? Onde todo mundo tinha essa vontade de entrar nesse mundo para sentir esses benefícios. Ai, gente, meu slidezinho não está querendo mudar aqui. Esses benefícios, né? E que eu vou falar para vocês, então, se o meu slidezinho não está querendo mudar. Deixa eu ver se eu dou um... ele deu uma travadinha. Graça, se você quiser voltar e deixar ele lá no PowerPoint mesmo, sem ser em modo de apresentação, acho que não tem problema. Pode ser, né? Vamos ver se eu consigo. Ele está
dando umas travadinhas, eu acho que eu vou parar de compartilhar. E voltei. Porque, na realidade, vamos ver se eu consigo de novo, Má. Vou tentar de novo, tá? Aí eu deixo só no PowerPoint. Tá. Sem... Bom, então, vamos... Ah, isso aqui ele voltou, Má. Ele volta automático. Ah, foi. Agora foi. As principais regulações, né, que ele traz na atenção. Então, quando você faz as suas práticas meditativas, você consegue regular a sua atenção, o seu foco, a sua memória. Quando você faz essas práticas regulares meditativas, você vai regular as suas emoções. Então, se você é uma pessoa que tem muitos medos, você passa a ter menos medos. Se você é uma pessoa muito raivosa, você consegue ter mais controle da tua raiva. Se você é uma pessoa muito emotiva, você consegue ter o controle das suas emoções de uma forma geral. Você também vai regular o seu self, o seu eu, e eu vou mostrar para vocês o que acontece no cérebro quando você faz uma prática meditativa, e você consegue ter mais também regulação corporal, porque a gente não observa o corpo, né? Tem até um rapaz que estuda Mindfulness, que eu admiro muito, ele também fica como sugestão, o Vasco Gaspar. Ele diz que a gente deveria ter cabeças gigantes e corpos pequenininhos, porque o nosso corpo não está valendo de nada, né? A gente mais pensa do que sente as reações corporais. E quando sente as reações corporais é porque elas estão doendo. Se elas não estivessem doendo, a gente não perceberia, né? Por exemplo, alguém percebeu qual foi, né, a meia que vestiu primeiro hoje? Se alguém calçou alguma meia aí, se foi do pé esquerdo ou do pé direito, né? Quando foi colocar a camiseta, colocou de que forma, né? O braço esquerdo foi primeiro do que direito, foi primeiro a cabeça. Será que você estava atento no seu momento presente, quando você se vestiu hoje? Será que quando você foi escovar os seus dentes, você sentiu as sardinhas da sua escova tocando seus dentes, sua gengiva, o gostinho da pasta? Ou até mesmo como que estava a sua respiração quando você fez o bochecho? Ficam todas essas dicas para vocês poderem se divertir aí com esses estados de práticas, né? Vocês que existem 2 tipos. Mas antes disso, eu quero mostrar a função da amígdala do cérebro, tá, gente? Então, desenhando o cérebro na palma da mão, aqui está a nossa coluna, aqui está a nossa nuca, aqui está os nossos sistemas parietais, o nosso dedão é como se fosse a nossa sistema límbico, onde estão guardadas todas as nossas emoções, e na ponta do dedão é a tal da amígdala, que não é a amígdala da garganta, mas é a amígdala do cérebro, tá? Pronto, eles dessa forma, igual está mostrando nesse desenhinho, é o mesmo que tem aqui, ok? E isso aqui, se eu fico de lado, é o que vocês veem em ordem e proporção diferente. O que acontece quando nós não treinamos nenhum tipo de práticas meditativas, mindfulness, atenção plena, o nome que você quiser dar? O nosso cérebro, ele tem uma função de deixar a sua amígdala startar 2 segundos antes do que qualquer outra função do cérebro. Porque a amígdala, ela é o sistema de alarme, de luta ou fuga, que a gente herdou do Homem das Cavernas. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, toca o telefone num horário que você não está acostumado, ou de repente o chefe manda uma mensagem, preciso falar com você, né? Ou de repente um cliente pega e fala, e a gente precisa conversar urgente. Nesse momento, a amígdala, ela explode no teu cérebro, empurrando o córtex pré-frontal, e ela te coloca numa situação de luta ou fuga. Nesse momento já tem reações de adrenalina correndo no seu corpo, e aí tem batedeira, sudorese, taquicardia, você fica com pressão desregulada, trêmulo, pálido, né? Fica faltando sangue nas extremidades do seu corpo. Tudo por quê? Porque ela 2 segundos antes acionou, porque você recebeu uma mensagem do chefe dizendo, preciso conversar com você. Nessa hora o seu cérebro já catastrofiza, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí, pronto, empurrou e foi assim que aconteceu no seu sistema interno. Quando você faz as práticas de mindfulness, que é colocar a sua atenção no momento presente sem julgamentos, você vai formatando, né, esse córtex pré-frontal.
você vai deixando, segundo as pesquisas, né? Daí vem Richard Davidson, Daniel Goleman e John Kabat-Zinn, eles conseguem explicar que você muda de espessura e de tamanho o seu córtex pré-frontal. E a partir do momento que eles identificaram que o nosso cérebro é neuroplástico, como uma massinha de modelar, a gente pode modelar do jeito que quiser, você fortalecendo através das práticas, o que você deixa? Ele sarado, como se ele tivesse feito academia. E a partir do momento que o seu chefe manda mensagem, preciso conversar com você, você fala, ok, quando eu tiver oportunidade eu vou e te chamo, né? O córtex segura a sua amígdala. Então a sua amígdala perde essa função de acionar 2 segundos antes. O córtex é mais forte. E no córtex tem toda a regulação emocional, tem todo o ponderamento. Então é uma coisa sensacional. Aí o que a gente fala, né? Que se você não faz as práticas, se você não consegue se colocar no momento presente, você deixa a sua amígdala agir por você. E quem é a amígdala? É um pincher que late o tempo inteiro dentro da sua cabeça, tá? Então essa é a forma mais fácil de vocês entenderem. Quem conhece pincher sabe. O pincher late em todas as ocasiões. Se o pincher está feliz, ele late. Se ele está com medo, ele late. Se ele está com fome, ele late o tempo inteiro. Então, você imagina a sua amígdala startando no seu cérebro o tempo inteiro por qualquer pensamento. O homem das cavernas ainda tinha um porquê de desenvolver isso. Ele ia sair da sua toca, ele ia encontrar com tigres e mamutes. A partir do momento em que nós, né, não vamos mais sair da toca, a nossa luta não é contra o tigre e o mamute, a nossa luta é contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos. Então, o gerenciamento, né, a regulagem, ela vai acontecer dessa forma. Quanto mais você fortalece o seu córtex pré-frontal, mais você consegue segurar a sua amígdala de forma, ela aciona de forma desnecessária. E aí, como um cachorrinho treinado, ela vai latir exatamente como precisa, né? Isso tudo é o treino da regulação emocional. Você consegue, né, fazer esse treino de 2 formas, gente. Vocês fizeram a prática da uva passa e nós vamos também fazer a prática da respiração. Isso se chamam práticas formais. É quando tem alguém te guiando. A gente chama de práticas guiadas, tá? Eu vou deixar depois algumas ideias de aplicativo, porque tem vários aplicativos com práticas guiadas. Mas tem também, além das formas formais, que são as práticas guiadas, nós temos as informais, que são esses exemplos que eu trouxe para você. Uma escovação de dente é uma prática informal, escovar o cabelo, tomar uma água, andar, se vestir, né? Cozinhar, comer, todas essas são ações informais de trazer mindfulness para a sua realidade da vida. E então fica essa dica para vocês, né? Para quem está começando muito cru mesmo, põe o seu relógio para despertar, o seu celular para despertar, e você fala, o que eu vou fazer agora? Eu posso fazer 3 percepções que me ancoram no momento presente. Eu posso perceber a minha respiração acontecendo, mesmo que seja só uma inspirada e uma expirada. Eu posso prestar atenção no meu corpo, talvez em regiões que não estejam doendo, né? Porque as que estão doendo a gente já percebe. E eu posso também prestar atenção nos sons, sem julgamentos. Eu simplesmente ouço o que está acontecendo no meu momento presente. Então, quando você faz esse tipo de exercício, seja som, corpo ou respiração, você está fortalecendo o seu córtex pré-frontal e ele está trazendo essa regulação emocional, que permite, então, como eu falei logo no início, que você tem mais atenção, mais foco, mais memória, você consegue ter mais percepção do seu corpo, então você trata o seu corpo melhor, e assim vai, né? Aí a gente fala, do que você precisa para fazer uma prática de mindfulness, né? Você só precisa de um corpo respirando e perceber isso. Isso não tem nada a ver com religiosidade, acho que fica bem claro quando a gente percebe que são cientistas pesquisando o cérebro, tá? Não precisa de nada. Ah, eu preciso de um incenso. Não. De uma musiquinha. Não. Dos dedos em formato de não sei o quê. Não. Prática de mindfulness é simplesmente uma percepção do seu estado no momento presente. Então, quando você for fazer uma prática formal meditativa, você só precisa
estar num lugar silencioso, que você possa usar uma cadeira, tá? Se você gostar de se sentar no chão, você pode usar com zafu, uma almofadinha. Você cruza suas pernas, mas não assim para ficar dolorido, você pode deixar elas mais espaçadinhas. A sua coluna fica ereta, os seus ombros relaxados. A sua postura combina com uma postura de dignidade e clareza, diferente de uma postura de relaxamento, tá? Então, é só isso, gente. A gente não precisa de mais nada. É um corpo respirando e perceber isso. Isso já é mindfulness, tá? E o que a gente precisa, né? Entender também que esse exercício de se perceber no momento presente, ele vai trazendo uma intimidade melhor com a sua mente. Então, quanto maior for a sua consciência, em relação a tudo, sem julgamentos, eu percebo, mas eu não julgo. Eu expando minha consciência. Então, o que eu ganho? Eu ganho oportunidade de escolha. Então, por exemplo, vou voltar na mensaginha do chefe, né? Então, meu chefe me mandou uma mensagem. Nossa, me deu um friozinho na barriga. Pensei que o meu chefe pode estar bravo comigo. Ah, mas eu não fiz nada. Daqui a pouco eu me comunico com ele. Ou seja, eu escolho ir por um caminho mais saudável e realista mental. Logo, eu ganho liberdade de ter um dia mais tranquilo. Em relação à pandemia também, né? É muito comum as pessoas falarem, eu não sei como que vocês estão aí na cidade de vocês, mas aqui saiu uma informação de que talvez a gente volte para o vermelho, e para o estágio vermelho, né? E aí uma amiga me mandou uma mensagem, ela falou, Graça, você está sabendo se a gente vai voltar para o estágio vermelho? Quando isso vai acabar? Eu não aguento mais, né? Então, as práticas de mindfulness, elas têm sido libertadoras para a época de pandemia, porque quando você não vai mais se perguntar isso, você vai viver momento a momento o que está sendo apresentado. Ah, Gra, mas você gosta desse isolamento? Você gostaria de estar trabalhando pelo computador? Eu não gosto, não é uma questão de escolha, é uma situação. E eu vou enfrentar essa situação com leveza, porque o meu córtex está estimulado, tá? Deixa eu ver. Bom, então, para a gente já ir quase que finalizando, né? Qual que é o grande desafio? O grande desafio é vencer o piloto automático. Porque se de um lado eu vou treinar a minha atenção plena, do outro eu tenho 95% do tempo no piloto automático. Gra, eu escovei meus dentes, eu estava pensando na morte da bezerra, eu não estava pensando nas sardinhas tocando meu dente, né? Mas por quê? Porque você já aprendeu a escovar os seus dentes. Então, o piloto automático faz o serviço dele. Depois, você vai escovar o seu cabelo como? Ah, mas eu também não estava em estado de atenção plena, porque o piloto automático venceu de novo. Eu já aprendi a escovar cabelo, já aprendi a dirigir, já aprendi a andar, já aprendi a comer, eu já aprendi tudo. Então, ele não precisa ficar atento. Todas as vezes que você não está atento, você está no piloto automático, né? E estar no piloto automático significa o quê? Reforçar padrões e reações que você aprendeu há muitos anos atrás. E nem sempre essas reações são positivas, né? Aumentar a sua autocrítica. Às vezes, de forma automática, a gente toma um caminho que você erra. Ai, como eu sou burra, ou como eu sou burro. Então, você fica reforçando essa autocrítica, né? Reforça o senso de injustiça. Ai, não é justo o que aquela pessoa fez comigo, porque aquilo não é justo, porque aquilo não é justo, nada é justo. O mundo não é injusto, o mundo é injusto com todo mundo, né? Faz agir da mesma forma, não é da mesma força. Faz agir da mesma forma, você fica agindo sempre da mesma forma. E aí, quanto mais você age da mesma forma, mais os resultados são parecidos na sua vida. Aí parece uma questão, nossa, parece que eu estou sendo castigado, olha o que acontece comigo. Mas se eu tivesse em estado de atenção plena, eu escolheria esse caminho ao invés desse? Então, também fica uma dica, né? E faz sentir sempre as mesmas emoções, porque eu faço as mesmas escolhas, eu vivo do mesmo jeito e eu acabo tendo as mesmas emoções. Então, aqui, gente, é uma grande briga entre o piloto automático e a atenção plena, tá? A atenção plena, ela é pouco usada para nós dentro da nossa cultura, até porque disseram da história de você ser multitarefas ou de você precisar ser multitarefas. Na realidade, a gente pode até rapidamente trocar uma ação pela outra, mas cada vez que você estiver fazendo uma, você está concentrado nessa uma.
Então, se você pudesse estar concentrado com o estado de atenção plena, isso facilita que você produz mais e melhor, né? É até o contrário do que a gente acha. Então, aqui de slidezinhos já acabou, porque agora eu vou fazer uma prática com vocês, mas antes disso, voltei. Vamos lá. Voltei, né? Deu uma travadinha? Agora você está aparecendo. Agora, ok, muito bem. Então, como um resumo, né, da parte científica do processo, isso é mindfulness, né? Essa é a nossa ideia central de mindfulness. E daí eu quero dizer que tem muitas coisas positivas que vocês podem procurar, tanto no sentido de já fazer as práticas de vocês através de aplicativos. Então, eu vou deixar os aplicativos que eu uso, tá? Então, o primeiro deles, que eu uso muito, se chama Insight Timer. E esse aplicativo não paga, você pode baixar, ele é gratuito, e tem muitos professores lá dentro, com muitas práticas, inclusive curtinhas, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para você que é principiante já se ambientar, tá? Para quem tem criança, existem também práticas dentro desse aplicativo do Insight Timer, práticas para as crianças ou prática para as famílias. Então, são essas a dica do Insight Timer. Além do Insight Timer, eu gosto muito de um que se chama Jolong, escreve exatamente como fala, Jolong, e também tem um outro que eu uso que se chama Headspace. Tanto o Jolong quanto o Headspace, eles vão dar algumas práticas gratuitas, mas se você quiser evoluir o seu estágio de práticas, você teria que pagar para eles liberarem, tá? Eu, particularmente, nunca paguei, me divirto com o que tem lá de graça, e é o que eu faço e gosto bastante desses 3, tá? Para quem curte treinar línguas, o Headspace tem no seu formato em inglês, e existem também, por exemplo, tem um aplicativo que se chama Mindfulness, e esse aplicativo é um aplicativo que você pode escolher o idioma, e, por exemplo, eu escolhi o idioma espanhol, porque eu gosto de treinar o espanhol, e eu gosto de ouvir as práticas em espanhol. Então, você já pode unir o útil ao agradável, né? Faz as suas práticas na língua que você gosta, mas são práticas meditativas, né? Então, essa dica também ela é bem legal. Bom, gente, então agora eu quero propor para que nós façamos uma prática de mindfulness também formal, de respiração, que é um dos outros ganchos aí que a gente tem de mais próprio para explicar num primeiro encontro, tá? Vocês vão reparar que eu vou usar um sininho, que esse daqui é uma tigelinha tibetano, começa e termina com um barulhinho, e então se não toquei ainda é porque a prática não acabou, e nós vamos fazer uma prática de observação na respiração. Então, diferente do que nos ensinaram no passado, que tem que inspirar pelo nariz, soltar pela boca, encher o abdômen de ar, nós não vamos fazer nada disso. Nós vamos virar observadores de nós mesmos, só percebendo a respiração acontecer momento a momento. É só isso que você vai fazer. E com esse critério de que se eu fico por pelo menos 30 segundos focado na minha respiração, existe uma química interna acontecendo que está acionando o meu sistema nervoso parasimpático. E quando esse sistema nervoso parasimpático se acende, tudo se equilibra dentro de mim. Minha pressão arterial se equilibra, o meu batimento cardíaco se equilibra, os meus tônus musculares se equilibram, logo o meu pensamento também se equilibra. Aí você pode dizer, Gra, mas para mim é o contrário. Se eu fico focado, essa história de ficar com o corpo quietinho, eu fico imaginando 1000 coisas acontecendo. É uma coisa que eu tenho que responder, um e-mail que eu tenho que responder, uma reunião que eu tenho que fazer, um cliente que eu tenho que visitar, meu filho que eu tenho que assessorar agora, daqui a pouco, no próximo intervalo. Você fala assim, calma, isso vai acontecer. É o que o seu cérebro sabe fazer, é o que o meu também sabe. Ele sabe pensar, igual o coração sabe bater, a mente sabe pensar. Você simplesmente, com calma, observa para onde a sua mente foi e já fique feliz por ter percebido e então redirecione ela no foco da respiração. Se você tiver que fazer isso 100 vezes durante a prática, faça isso 100 vezes.
Porque a ideia é você prestar atenção que a sua mente foi embora. E se você conseguiu prestar, você traz ela de volta para fazer a prática da respiração. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pedir gentilmente para vocês encontrarem uma postura aí confortável na cadeira de vocês, que vocês possam estar com a coluna ereta, a cabeça ela fique inclinada ao horizonte, talvez o queixo sempre um pouquinho mais para dentro. Para quem está sentado na cadeira, os pés ficam bem assentados no chão, fazendo uma base de sustentação, e eles vão ficar até um pouco separadinhos um do outro, eles não vão ficar cruzados. Também peço a gentileza para que você gentilmente feche os seus olhos, se for confortável, e se não for confortável, você pode deixá-los entreabertos. Então, perceba a posição que você adotou para fazer a sua prática, sentindo os teus pés bem firmes no chão, inclusive sentindo a temperatura deles, sentindo o seu tronco, os seus ombros relaxados, percebendo também qual é a sua expressão facial neste momento. E se de alguma maneira estiver tensa, você pode também relaxar. Relaxar os olhos, a bochecha e a língua. Tudo relaxado neste momento, para que então você possa apenas observar a sua respiração acontecendo da forma como ela está neste momento. Percebendo o ar a entrar, percebendo o ar a sair. E quem sabe com um olhar curioso, identificando a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai do seu corpo. Talvez ela entre mais geladinha, saia mais quentinha e úmida, e ao sair ela faz um leve ventinho nos seus lábios superiores. Sinta isso neste momento. Permita experimentar a simplicidade acontecendo. Você está sentado, respirando e não precisa fazer nada para a sua respiração acontecer. Ela acontece de forma rítmica, espontânea e natural. E ainda que você se disperse do foco da sua respiração, ela vai continuar acontecendo, momento a momento. Então, para terminar o nosso exercício, foque enquanto você inspira, estou inspirando. E enquanto você exala o ar, mentalize, estou exalando. Inspirando e exalando. Inspiro e me nutro, exalo e relaxo. Inspiro nutrindo e exalo relaxando, nutrindo e relaxando. Perceba como está o seu corpo agora, no precioso momento, no único momento em que tem vida, que é o aqui e o agora. E mentalmente se agradeça por ter preservado esse momento para você cuidar da sua condição interna e da sua saúde mental. E ao seu tempo e ritmo, você pode abrir os teus olhos, se eles estavam fechados. Pode se espreguiçar gostoso, esticar o seu corpo. E já começar a compartilhar, né, se puderem, como é que foi aí de prática de respiração.
E também, se tiverem algumas dúvidas, é um tema muito rico, né? Falar aqui em poucos minutos é doloroso, que dá vontade de passar o dia inteiro falando e fazendo mindfulness com vocês. Mas para um aperitivo, Mari, né? Foi só um aperitivinho, eu tenho certeza que muitos podem se beneficiar e estruturar melhor esse cérebro de ouro. Não, É com isso. certeza. E começa o dia com uma energia totalmente diferente já, né? Sim, totalmente. Gra, a gente tem duas perguntas aqui, por enquanto. Uma é do Diogo. Ele pergunta assim: se você conhece o Instituto Tadashi, qual a sua opinião sobre ele? Tem a ver com a nossa conversa de hoje? Olha, eu não creio que tenha, tá? Na realidade, o Tadashi ele tem um trabalho de fazer é uma meditação, o Tadashi trabalha com meditação também, tá? Só Uhum, que as meditações dele são mais profundas e elas requerem um pouco mais de prática mesmo. Ele trabalha com questões de mantras, ele trabalha como o foco da atenção do Tadashi são regressões conscientes, ele trabalha outras camadas, que aí eu diria que não tem nada a ver com mindfulness, tá? uhum. Particularmente, quem está começando, eu vejo que o legal é começar ou com atenção plena, ou com mindfulness, e áudios, inclusive, mais curtos. Eu estou sabendo que ele está fazendo uma campanha aí de 21 dias, 2 vezes por dia, e as práticas são mais longas. Então, o que tem acontecido? Eu tenho alguns alunos fazendo, eles estão assim, eles não sentem que estão meditando, eles ficam mais divagando nos minutos do que meditando, porque Uhum. é pouca instrução para muita profundidade. Eu não tenho nada contra, tá? Eu já fiz, inclusive, vários cursos com Tadashi há mais ou menos 15 anos atrás. Foram Uhum. válidos enquanto eu fiz, mas a proposta é um pouquinho diferente. Tá. Aí o Ed perguntou, Ed, sua pergunta saiu cortada aqui para mim, mas vamos lá, ó, tá? Ele pergunta assim, se nesse momento de home office, com as crianças em aulas online, muitos trabalhando em casa, como podemos usar? Aí cortou para mim. Eu imagino que seja como usar o mindfulness em casa, inclusive com as crianças, né? Sim. Então, é muito legal quando a família está unida no processo, né? Contar a historinha do cérebro na palma da mão para a criança é muito legal, porque a gente diz que a dona amígdala, ela deixa a gente muito agitado, e às vezes esse excesso de agitação que a dona amígdala traz, faz com que a gente perca oportunidades, não fique tão atento nas atividades da escola, fique mais nervoso, e a gente precisa controlar a dona amígdala. E aí, então, a gente descobriu uma fórmula de controlar essa dona amígdala. Como? Com criança a gente usa termos mais assim lúdicos, né? Então a gente fala assim, olha, eu vou te levar lá para Tranquilândia. A gente usa esse termo, né? Que quando a criança vai respirar, ela vai chegar na Tranquilândia. Então assim, ó, você só precisa pegar quem tem bichinho de estimação, não é de estimação não, de pelúcia, vai deitar a criança vai fazer deitado e vai pôr um objeto na barriguinha dela. E aí você fala assim, olha, você vai continuar inspirando e expirando, mas perceba que a sua barriguinha está subindo e a sua barriguinha está descendo. Por isso que normalmente põe um objeto levinho na barriga, porque ela consegue ter mais consciência que está subindo e descendo. Que você consiga fazer 1 ou 2 minutos, mesmo que ela esteja de olhos abertos, ela já vai relaxar. E aí dá para trabalhar esse lúdico. Ah, e a gente acalmou a dona amígdala. Agora sim dá para fazer as atividades escolares. E se a criança já entender de primeira, dá para pegar áudios e fazer os juntos, né? Então, muitas vezes eu pego áudios infantis e eu faço junto com a minha pequena. E aí ficam as duas fazendo prática juntas. É bem legal. Legal. Eles devem adorar, né? Sim, Aí outras pessoas estão mandando mensagens aqui. O Adriano mandou legal perceber os sentidos mais comuns que temos. É engraçado porque é comum, só que a gente realmente não presta atenção no dia a dia, né? sim. Mari, antes de você falar o outro, né? Eu acho sensacional o que ele falou. Existe uma prática que se chama tour pelos sentidos. É quando a gente começa a desfrutar dos nossos sentidos, né? Normalmente a gente até fala que o sexto sentido é o sentido da mente, né? A mente trabalhando. E é muito legal quando a gente está em estado de atenção plena, né? Porque um dia, numa aula, o professor falou: imagina se você perdesse todos os seus sentidos.
se você não pudesse degustar, não pudesse tocar, não pudesse ouvir, enfim, ele foi falando todos. Aí eu falei, ai, que sensação ruim, né? Aí ele disse, pois é exatamente o que o piloto automático faz com a gente todos os dias. Ele arranca de nós todos os sentidos. Então, Mindfulness traz de volta, e é sensacional isso. Então, eu faço votos que você treine, né? Porque é bem legal a ideia dos sentidos. Eu adoro esse assunto, mas também estou engatinhando ainda, mas já vejo que me ajuda muito, principalmente, eu acho que depois de um dia longo de trabalho, que muita informação, que a gente chega super cansado em casa, e eu vejo o quanto realmente você parar, prestar atenção na sua respiração, te faz voltar para o seu momento mesmo, né? Agora estou em casa, é o momento de relaxar, de me concentrar em outras atividades, e ajuda muito mesmo, mas eu estou engatinhando ainda no assunto. Ó, a Cris Oliveira diz que nunca tinha prestado atenção na própria respiração. Ela fala assim: no início meu coração estava acelerado, depois foi acalmando. Nossa, como em pouco tempo conseguimos controlar as emoções. Adorei, obrigada por compartilhar. Acho que é essa mesmo, né? E eu vou falar uma coisa para ela, não sei se vocês sabem quantas respirações a gente faz por dia. São 22 mil respirações por dia. E quantas que a gente está consciente? E é interessante isso. A partir do momento que eu fico consciente, eu regulo o meu corpo, né? E é sensacional. E aí você fala, gente, foram 22 mil ontem, né? Que eu fiz. Quantas eu reparei? Sim, é verdade. E aí o Tiago Ribeiro elogia também, excelente exercício para começar o dia. É bem isso, agora a gente tem que colocar em prática também, né? Gra, por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. O Marco Aurélio elogiando, ótima sensação no exercício, não queria que terminasse, obrigado. Por isso que a gente tem que dar continuidade realmente, né? E compartilhar também, né, com o pessoal em casa, com a família, com as crianças também, acho isso muito importante. Gra, acho que estamos caminhando para o final. Você quer acrescentar alguma coisa? Sim. Primeiro, agradecer a todos vocês. Estou vendo que a gente está com a casa cheia. Já tô me ambientando assim com o negócio, né? De ficar olhando os numerinhos aqui. Eu sei que tem bastante gente assistindo e espero que tenha bastante famílias aí, que vocês realmente possam passar, né, as informações. Lembrem-se de que o cérebro gosta de coisas difíceis e como se fosse o difícil o melhor. Mindfulness é exatamente o contrário. Ele é simples, fácil e natural. Como que uma simples percepção de 2, 3 minutos já pode mudar o batimento cardíaco que eu estava até agora, né? Então, como é ciência, simplesmente apliquem e vejam que na simplicidade também temos um grande poder de reestruturarmos a nossa qualidade de vida. Não só na quarentena, mas também na quarentena. Então, essas são as minhas considerações. Agradecer demais, Má, você, o Ed, toda a organização. Tudo que vocês estão propondo é sensacional. E para vocês que estão acompanhando, gente, é demais a oportunidade que vocês estão tendo, tá? Porque grandes empresas nem ouviram falar de qualidade de vida e saúde mental, né? E vocês estão aí pioneiros no processo. Então, eu só tenho que agradecer, né? Esses 2 momentos que eu estive aqui, para mim, enriqueceram o meu dia, enriqueceram minhas experiências. Então, super obrigada. Ed, um beijo grande para você. Má, obrigada, viu? E a todos vocês que quiserem, entrem nos aplicativos, ou quem tem aí a minha rede social do Instagram, que é @GrazielaVani, lá eu tenho também uma forma de fazer práticas, de postar frases motivacionais ou frases que te coloquem no momento presente. Então, também tem essa pequenina ferramenta, se precisarem. Legal. Gra, apareceram mais 2 perguntas. Consegue responder rapidinho para a gente? Aproveitar. O Henrique está perguntando como encontrar o equilíbrio entre ser sanguíneo e linfático em diferentes necessidades do dia a dia, usando mindfulness. Na realidade, quando você está em atenção plena, você consegue perceber os 2 estágios, né? Você consegue se perceber mais intenso, de repente menos, e dentro dessa percepção, você vai poder fazer a sua escolha, tá? Então, vamos pegar quando a gente está muito enraivecido, né? O famoso sangue no zóio, né?
lembrar, com Mindfulness, a gente consegue perceber e falar assim, poxa, quanto tempo essa química vai ficar dentro de mim se eu elevar esse pico? Pô, chega a ficar 3 dias, né? Um pico de raiva que a gente tem, ou de muita ansiedade, vai durar 3 dias. Aí, às vezes, eu mesma, com Mindfulness, eu me questiono, será que a situação vale 3 dias? Porque aí no dia seguinte eu vou estar meio mal, vou estar meio melancólico, meio caído, no outro dia ainda um pouco e no outro ainda um pouco. Então, a Mindfulness traz essa consciência de escolha. Eu quero A ou eu quero B? Legal. E o Luiz Pimenta está perguntando: já tentei várias vezes este tipo de exercício e realmente não consigo me concentrar e realizar os exercícios até o final. Tem alguma outra forma mais intensiva para casos como o meu? Eu vou sugerir que você parta para questões corporais, né? Então, eu daria os treinos de prática informal, de você começar a perceber um pouquinho o seu dia a dia com atenção plena, seja cultivar uma paisagem, seja cultivar o pé. Ah, deixa eu sentir meu pé, deixa eu sentir a temperatura do meu pé. Ou até mesmo andando e percebendo, se movimentando e percebendo, né? Porque quando uma pessoa é mais agitada ou tende a ser um pouquinho mais ansiosa, ela tem muitos pensamentos. E o estado de atenção plena vai fazer ela perceber o quão agitada ela é. E isso é muito ruim. Então, às vezes, é melhor não focar na cabeça. E exercício como respiração, muitas vezes faz você focar na cabeça. Então, foca no pé, foca no caminhar, foca na mão, e foco no corpo, inclusive em movimento, tá? Porque isso pode ajudar a ter esse início menos traumático, né? Porque para os agitados, eu confesso, gente, para mim foi uma tortura inicialmente, tá? Hoje eu falo de forma zen e calma por conta de ter aplicado, mas no início eu falava, gente, como é que é possível? Às vezes só o ato de beber, parar para tomar uma água, a gente já está Já é. mudando totalmente o ritmo, né? Mas é que até isso a gente faz na correria normalmente. Bom, Gra, acho que é isso. Foi excelente. Eu tenho certeza que todo mundo gostou muito, né? Mais uma vez, muito obrigada por participar, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? Espero que sirva para todos aí ficarem mais curiosos sobre o tema, pesquisar mais e começar a aplicar no dia a dia. Com certeza a gente sentiria os impactos super positivos na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Acho que é isso, então. Então, Obrigada se mais tiver uma mais vez. pergunta, pode mandar para mim que depois eu respondo, tá bom? Sim, pessoal que quiser enviar, pode mandar para mim por e-mail, para o Ed, que a gente compartilha com a Gra depois e aí retorna para todo mundo. Obrigada, Beleza. pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Gra. Fiquem bem. Até mais.